Então, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando o autor da obra não nos diz como interpretar a obra, ele não nos dá uma explicação do que aquela obra significa ou como nós devemos interpretá-la, cabe ao receptor, ou seja, quem está vendo, quem está assistindo, a interpretá-la da maneira que achar melhor. E é isso que eu vou fazer aqui agora com o Black Swan. Logo no início do MV, nós já vemos o Jimin, ele está numa sala sozinho, todo vestido de branco, exceto por algumas penugens negras. Então podemos concluir que ele está aí representando o cisne branco. Acredito que muitos de vocês já sabem disso, mas a história que inspirou Black Swan é um número de balé chamado O Lago dos Cisnes. E o Lago dos Cisnes conta a história da princesa Odete. Ela foi enfeitiçada e transformada em um cisne branco. Para ela poder se libertar do feitiço, ela teria que encontrar o amor, e ela quase encontra com um príncipe. Porém, o cisne negro, a sua irmã, acaba enfeitiçando e seduzindo esse príncipe e leva ele a se apaixonar por ela. Então, o cisne branco, a Odete, acaba morrendo de tristeza. Há uma versão também que diz que a Odete acabou se atirando de um precipício, então ela se suicidou. Mas não importa, o que importa é que, por ser rejeitada, ela acabou morrendo. Há também um filme chamado Black Swan, Cisne Negro, e nesse filme conta a história de uma bailarina que ela tem todas as características do cisne branco. Então ela é meiga, ela é delicada, porém, para interpretar o papel principal no Lago do Cisne, ela não basta ter as características do cisne branco. E ao longo do filme, aconselhada por seu professor, ela acaba tentando despertar esse lado obscuro dela. Então, nós podemos ver ao longo da trama que ela tem muitos medos, desejos que ela suprime, ela é super dominada pela mãe dela, então a mãe dela tem total controle sobre ela, e ao longo do filme nós podemos ver ela se revoltando, ela experimentando coisas que ela não teria coragem, e ela acaba se transmutando realmente no cisne negro. Então ela é uma ótima bailarina a princípio, porém uma das queixas contra ela é que ela não tem muita emoção. Ela tem muita técnica, ela é uma ótima bailarina, porém ela não consegue se entregar ao papel, ela não consegue se deixar levar. E isso faz outras bailarinas não tão experientes quanto ela serem melhores. Ela acaba no final dizendo que conseguiu sentir, que conseguiu se deixar levar, entrar no personagem realmente. Nós podemos fazer também com essa história, com o filme Black Swan, uma ligação muito grande com Shadow. Então já dei uma breve explicação sobre o que é Shadow e como ela se relaciona com o ego lá na teoria sobre Shadow, Interlude Shadow do Suga. E esse filme fica muito claro que a todo momento é a sombra tentando controlar e ela tentando fugir dessa sombra. Como ela tem tantos medos, os medos acabam dominando ela. Ela chega a um ponto que ela não sabe mais o que é real e o que está na cabeça dela, mas no final ela acaba percebendo que ela precisa da sombra para ser realmente ela e para conseguir interpretar os papéis de cisne negro e cisne branco. Então, falando do MV novamente, a próxima cena já estão todos eles juntos dançando. E a cena que segue é do Suga e atrás dele há uma sombra de alguém dançando. Provavelmente essa sombra é do Jimin. Depois o Namjoon ele acaba fazendo seu rap, então tem a parte dele e no teto acima dele também tem uma pessoa dançando. E enquanto eles estão cantando, aparecem flashes do Jimin dançando sozinho, então isso nos leva a acreditar que essa sombra é do Jimin. Outra parte que chama a atenção é o cenário. O MV foi gravado no Los Angeles Theatre. Há uma cena que mostra todos eles estão todos sentados na escada, quase todos na verdade, e estão olhando para a câmera, porém o Jungkook está de pé e olhando para cima. Adiantando um pouco o vídeo, nós temos a cena mais peculiar e eu acho que a que mais chamou atenção nesse MV, que é o Jimin, ele já está todo vestido de preto, ele tem um espartilho na cintura, podemos chamar isso de espartilho? Não sei. E preste atenção nisso, porque o Jungkook também tem isso e só os dois estão usando, então podemos concluir que tem uma relação entre os dois. E nessa cena, o Jimin acaba ganhando asas, revelando assim que ele é o Black Swan, ou que a sua personalidade, a sua sombra já está vindo à tona. Adiantando um pouco mais ainda o vídeo,
aparece novamente o Suga e ele tenta tocar a sombra atrás dele. Então, o Suga, autor de Shadow, não poderia ser diferente dessa relação dele com a sombra. Nós podemos ver durante todo o MV que tem um jogo de luz e sombra. Isso nos remete lá para Wings também, aquela história sobre o livro do Damien, aquele jogo de sombras e luz, mundo puro e impuro. Então não podemos deixar esse quesito de fora, que com certeza tem relação sim. A próxima cena já tem o Jungkook, então já mostra que ele também está usando o espartilho. Uma explicação que pode ser dada sobre esse espartilho é que o espartilho é algo feito para conter. Ele é como se prendesse uma prisão, então. E tratando o espartilho como uma prisão, ele pode significar eles tentando conter o lado negro deles, conter as sombras, tanto como pode remeter à história original, a prisão da Odette, o corpo físico dela, no corpo do cisne. Outra cena que também chamou a atenção é do Jin. Ele está olhando para vários espelhos, então nós já vimos também lá em Shadow o Suga encarando vários espelhos e também, como eu disse lá em Shadow, então o espelho pode representar aquilo que está no coração, os verdadeiros pensamentos da pessoa, mas também ele pode estar ligado com o ego. Então, quando uma criança é bem novinha, até os seus 8 meses, acredita que ela passa pelo estágio de espelho. Então ela vai ter as pessoas para ela se espelhar e acabar formando seu ego, as primeiras partes de sua personalidade. E o interessante dessa cena do Jin é que ele encara os espelhos estão todos encarando ele de volta, porém ele se volta para a câmera, mas os espelhos continuam encarando, eles não se mexem com o Jin. Em outra cena, nós já podemos ver o Jungkook, ele está sozinho no segundo andar e ele faz um movimento como se fosse se jogar de lá de cima, ele meio que abre os braços e se debruça sobre o corrimão. E também podemos interpretar isso como um bater de asas, como se ele estivesse querendo liberar suas asas. Outra coisa também que ficou bem claro são os movimentos do Jimin. Então, quando nós paramos para analisar a dança dele, além das batidas de asas clássicas de Black Swan, nós podemos perceber que frequentemente ele se joga no chão e faz movimentos como se estivesse se debatendo, como se estivesse agoniado, tentando se liberar. Então, provavelmente, isso é referente à personalidade de Cisne Negro, que ele quer esconder, dominar e, ao mesmo tempo, insiste em sair. Quem já viu a letra de Black Swan pode perceber que ela é toda voltada para os medos deles de não poder cantar e também como isso afetaria a vida deles, como isso faria falta, que representaria uma morte para eles. Logo no início daquele art filme, do primeiro vídeo de Black Swan, onde a companhia de dança e não eles, nós podemos ver a frase: um dançarino morre 2 vezes. A primeira delas, quando ele para de dançar. E essa primeira é a mais dolorosa. Essa frase é da Martha Graham e nós podemos ver claramente referências a essa frase também na letra de Black Swan. E nós também podemos interpretar Black Swan como uma pessoa conversando com sua sombra. Então, temos algumas frases como: faça sua jogada. Faça sua jogada comigo agora. Qual é minha jogada? Qual é minha jogada? Me fale agora. Então, isso pode ser interpretado também como eles confrontando a sombra. Ao longo de todo o vídeo, nós vemos que o dançarino principal, ele tenta fugir das sombras, então temos um dançarino principal e mais 6 secundárias que são as sombras que perseguem ele. Então, a todo momento ele está tentando fugir dessas sombras, é como se elas aprisionassem ele, em alguns momentos elas tentam destruir ele. Tem uma cena em que elas literalmente pisam nele, como se elas tentassem esmagar o sonho dele, e o sonho dele é voar. Ele representa o cisne, então ele quer voar, ele quer se libertar daquilo. Porém, as sombras não deixam, mas no final ele acaba entendendo que precisa das sombras, ele acaba aceitando essas sombras e elas ajudam finalmente ele a voar. Então, como tudo no BTS é um conjunto, não podemos analisar apenas o MV em si, mas também as outras referências que a dona Big Hit acabou nos dando. Ao analisar a história original dos Lago do Cisne e também o filme Black Swan,
nós podemos. Eu não queria dar spoilers, mas eu já vou avisando, vai ter spoilers de Black Swan sobre o final. Então, se você ainda não assistiu o filme, quer assistir, corre lá e assista primeiro, porque eu vou dar spoiler sim. Então, no filme e também na história original, a princesa, a personagem principal, na verdade, acaba morrendo. Então, ela deixou o lado negro dominar ela. Na história original, o lado negro, o cisne negro, acabou vencendo e isso fez com que a princesa morresse por ser rejeitada. E no filme, como ela acaba se perdendo nas suas sombras, ela acaba sendo prisioneira da própria mente dela, ela chega a um ponto que ela não sabe mais o que é real e o que é mentira, no final ela acaba acertando ela mesma. Então o filme termina antes da conclusão, não sabemos se ela morreu de fato, mas ela estava muito ferida quando o filme termina. Então leva-nos a ter essa conclusão que assim como o Cisne Branco, ela também morreu. Então com o final de Black Swan do MV, nós podemos ter duas conclusões diferentes, totalmente opostas. Então são duas teorias e vocês escolham qual é mais plausível, qual faz mais sentido. Então, no final, o Jungkook está lá no piso superior do teatro, há uma sombra atrás dele e pouco a pouco essa sombra vai diminuindo. A primeira teoria é de que o Jungkook, então, com a sombra diminuindo, ele não teria deixado essa sombra dominar ele, ele teria vencido. Mas é algo que eu não acredito muito, porque ele está todo vestido de preto, então ele estaria ali representando o cisne negro. E a segunda teoria é de que se essa sombra realmente representar o Jimin, nós podemos concluir que o Jimin é o cisne branco e o Jungkook é o cisne negro, e isso explicaria porque só os dois estão usando lá o espartilho. Então essa sombra diminuindo pode significar a morte do Jimin, assim como a morte do cisne branco no filme e também a morte do cisne branco na peça, no número de balé original. Então, com todas essas informações, podemos concluir que, na verdade, Black Swan é uma luta do cisne branco contra o cisne negro. Então, o cisne branco tenta a todo momento vencer os seus medos representados pelo cisne negro, os seus medos, suas inseguranças, aquilo que ele quer esconder do mundo, mas ao mesmo tempo ele precisa daquilo. Eu achei Black Swan um pouco parecida com o Shadow, o tema em si. Aconselho vocês a assistirem a teoria que eu falo sobre Shadow. Pode ajudar a compreender um pouco mais sobre esse conceito de sombra. E com certeza tem referências aí ainda que eu deixei passar, pois Big Hit tem referência em tudo, até no ar que os meninos respiram, e com certeza não conseguimos pegar todas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo!